Glória a Deus. Esse é o nosso tema de hoje, família, lugar de bênção. E nós precisamos cuidar, sim, da nossa família. Olharmos bem para a nossa casa, olharmos bem para a nossa família e vermos que ela é lugar de bênção, de vida e de salvação. Aleluias! Glória a Deus. Gente, em nome do Senhor Jesus, eu quero merecer a sua atenção para que nós possamos discorrer por esse tema nesta noite, porque Deus tem algo especial para nos conceder. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para cada um de nós. Amém? Quem crê em Deus aqui, fala glória a Deus. E quem crê que a sua casa, a sua família é um presente de Deus, fala aleluias. Amém. Olha bem, família, lugar de bênção. Este é o nosso tema. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, por que este tema? Porque foi com esse propósito, gente, que Deus criou a família. Para que ela seja, ou para que ela fosse um lugar de bênção. Jamais Deus criou a família para que fosse um lugar ou um campo de guerra, campo de conflitos, mas sim de vida e paz. Jamais para ser um campo de intrigas, locais de intrigas, de confusão, de disse-me-disse, de divisão, mas um lugar de harmonia, um lugar de graça, para que Deus possa ordenar cada dia a sua bênção. Amém? Os conflitos que infelizmente nós vemos hoje acontecer no seio de muitas famílias, nunca estiveram nos planos de Deus. Nunca foi projeto de Deus que essas coisas acontecessem. Porém, ao longo dos séculos, o ser humano tem mudado os conceitos, tem mudado a forma das coisas, tem mudado o formato daquilo que Deus criou lá no início. E com isso tem atraído sobre si seu próprio mal. Tem um ditado que diz, né? Nós colhemos aquilo que plantamos. E os problemas que se enfrenta hoje na humanidade, que se enfrenta hoje no seio da família, é o próprio ser humano que tem plantado. Nunca foi plano, nunca foi projeto de Deus. Por isso eu te convido nesta noite a raciocinar comigo. Eu te convido a pensar e perceber que tipo de família você tem construído ou que você tem ajudado a construir. Será se estar dentro dos moldes quais Deus ele projetou ou não? Porque nós precisamos entender onde está o problema para que depois a gente possa resolvê-los. Verdade ou não? Nós não resolvemos o problema apontando o dedo para esse, para aquele ou para aquele outro. Não, a culpa é de fulano, não, a culpa é dele, a culpa é dela. Vamos encontrar o problema e vamos procurar resolver. Para que a bênção de Deus possa continuar fluindo. Glória a Deus. Olha o que diz Eclesiastes 7, do verso 29. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos,
mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eu grifei aqui justamente intrigas. Eles foram em busca de muitas intrigas. Deus fez o homem justo. É isso que o escritor de Eclesiastes chega à conclusão. Ele diz: eu cheguei a esta conclusão. Deus criou um homem justo, Ele criou o homem perfeito. Ele criou as coisas tudo justa, tudo certa. Mas os homens buscaram muitas intrigas. Olha o que diz Gênesis 1:31, só para que a gente possa completar esse texto. Olha, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Veja o que o escritor de Eclesiastes fala, e veja o que está escrito em Gênesis 1:31. Deus cria todas as coisas. Aqui Ele tem acabado de criar o ser humano. Ele criou o homem, criou a mulher. E depois Ele olha e viu que tudo não era apenas bom. Ele viu que tudo era muito bom. Quando Ele fez separação da água, da terra, quando Ele criou as ervas, quando Ele criou as aves, a Bíblia diz que Ele viu que era bom. No primeiro dia Ele viu que era bom, no segundo dia Ele viu que era bom, no terceiro dia Ele viu que era bom, no quarto também, no quinto também. Desses 5 primeiros dias, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Mas no sexto dia, quando Deus criou o homem, aí as Escrituras dizem que Deus olhou e viu que era muito bom aquilo que Ele tinha criado. Eclesiastes, percebendo isto, compreendendo isto, diz: eu chego à conclusão que Deus fez foi bom, mas o homem buscou muitas intrigas. Buscou o quê? Muitas intrigas. Intriga fala de quê? Fala de inimizade. Fala de intrinca. O que é intrinca, pastor? Intriga é intrinca. Sim, intrinca é deixar ou ficar misturado ou em confusão. É intrincar. É confundir as coisas. É deixar as coisas emaranhadas, embaraçadas. É deixar aquilo que estava tudo certinho, tudo ajustado, totalmente complexo e complicado. É tornar aquilo que era claro, que era perfeito, deixar obscuro, sombrio, sem brilho. É isto que Eclesiastes está dizendo. O homem buscou fazer aquilo que Deus fez, está totalmente confuso, emaranhado, complicado, sombrio, sem brilho. Em se tratando de família, Deus fez tudo justinho, tudo bonito, tudo perfeito, mas os homens complicaram as coisas. Fala misericórdia. Esse mesmo texto de Eclesiastes 7:29, na tradução Almeida, revista e corrigida, traz esse texto da seguinte forma, olha bem: vede isto tão somente eu achei, ou seja, a conclusão que eu cheguei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções, muitas. Alguém pode dizer, pastor, o homem buscou muitas invenções ou muitas intrigas? Tanto faz.
Porque aqui não muda nada no seu sentido, na sua conclusão. Por quê? Invenção nada mais é do que o homem buscou inventar coisas. Achou que precisava colocar algo a mais, de que Deus faltou fazer alguma coisa a mais, e precisava fazer algo que Deus tinha deixado sem fazer. Invenção trata de uma mentira. São invenções, coisas que alguém inventa e que não é uma verdade. Então aquilo que era perfeito se tornou algo mentiroso. O que a palavra de Deus está dizendo é que Deus criou o homem perfeito, mas ele, com suas invenções, procurou complicar tudo aquilo de bom que Deus havia criado. Sendo assim, a família, que deveria ser um lugar de bênção, em muitos casos se tornou um lugar confuso, complexo, obscuro e complicado. E se não bastasse, as invenções humanas têm tornado a família uma mentira. Por isso, o lar, que sempre foi para ser um lugar de bênção, tem se tornado um lugar de tantas angústias. Um lugar de quê? Tantas angústias. Não é isso que tem acontecido em muitos lares, em muitas famílias? O lar, em vez de ser um lugar de bênção, um lar, em vez de ser um lugar de paz, um lar, em vez de ser um lugar de harmonia, tem sido um lugar de conflitos, de confusão. Mas não foi esse o projeto de Deus. Não foi para isso que Deus criou. Não foi para isso que Deus instituiu o lar, a família. Mas é isso que infelizmente tem acontecido. Mas isso nunca foi plano de Deus. Veja o que aqui diz o Senhor em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus os abençoou. Após ter criado o homem e a mulher, instituindo a família, casamento, a família, Deus os abençoou. Por quê? Porque para que a família vá bem, precisa ser abençoada. Para que a família vá bem, a graça de Deus precisa estar sobre ela. A bênção de Deus precisa estar sobre ela. Aleluia. A família não é algo, uma instituição humana que alguém resolveu criar porque achou interessante. Não. É criação do próprio Deus. Criação do próprio Deus. É uma instituição divina, sagrada, que deve ser cuidada, que deve ser preservada. É este o projeto, este é o propósito de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Aqueles que desprezam esta instituição, despreza algo que é uma obra de Deus, que foi criado pelo próprio Deus para ser bênção. Por que você acha que o primeiro milagre realizado por Jesus foi numa festa de casamento? Será que isso é coincidência?
Lá no início, ainda no capítulo 1, do verso 31 de Gênesis, nós vemos Deus criando o homem e a mulher. No início do ministério de Jesus, primeiro milagre, resolvendo um problema em um casamento. Você acha que isto é coincidência? O que é que você acha? Olha o que diz o texto. João 2:1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Presta atenção uma coisa aqui, gente. Presta atenção. Jesus, sua mãe, seus irmãos foram convidados para essa festa. Festa de casamento. Num dado momento da festa, a mãe de Jesus, que era apenas uma convidada, percebe o quê? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ora, ela percebe, acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Eles o quê? Vinho. Mas por que vinho, pastor? O vinho nas Escrituras é sinônimo, ou é símbolo de vida, de alegria. Observa a declaração da mãe de Jesus, de Maria: eles não têm mais vinho, ou seja, a alegria acabou. A vida acabou. Jesus, tem algo errado. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais alegria. Estão começando a vida, mas já começa a acontecer um problema. Não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um convidado. Quando você é convidado para uma festa, o que acontece lá, problema de quem está organizando, é o dono da festa, não do convidado. Jesus era apenas convidado. Ainda não é chegada a minha hora, a hora de realizar o milagre. Não chegou ainda, mas sou próximo. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ele disse: eu não tenho nada a ver com essa situação, não é chegada a minha hora. Mas Maria sabia, alguma coisa vai acontecer. Chama os serventes e diz: olha, o que ele mandar é o que ele mandar. O que ele disser é o que ele disser. Façam. É o que ele falar que deve ser feito. Nós precisamos entender que se as coisas estão complicadas, Deus tem a solução. Se as coisas estão difíceis, se está faltando paz, se está faltando vida, se está faltando alegria, se está faltando salvação, nós não podemos criar as nossas próprias ideias, ter as nossas próprias invenções, mas nós precisamos ir aos pés daquele que tem a solução dos problemas. Tem coisas que a gente não pode resolver, mas a gente pode interceder a Deus e dizer: Senhor, tem compaixão. Foi isso que Maria fez. Mas diante da resposta de Jesus, Maria deixou claro para os serventes: olha, não é o que eu digo, é o que ele diz. Não é o que eu falo, é o que ele fala. Não é o que eu estou falando, é o que ele está falando. O que ele mandar vocês fazerem, façam. A quem a gente tem dado ouvido? A quem a gente tem seguido? Quem tem sido o guia da nossa casa, da nossa família? Quais os princípios que têm sido estabelecidos
a nossa casa, os princípios que os nossos filhos estão recebendo na educação. Temos cuidado, nós cantamos, precisamos cuidar da nossa casa com amor. Temos tido esse amor. Pastor, eu faço muito carinho dos meus filhos, isso não quer dizer amor. Amor é cuidar. Amor é estar presente e cuidar e dar o que a família precisa para ser bênção neste mundo. Amém? Carinho é bom, mas nem sempre é sinônimo de amor. Nem sempre. Entendeu? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas talhas pegavam, segundo os estudiosos, que dava aí uns 120 litros de água. Tinham 6. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Presta atenção uma coisa aqui. Maria falou o quê? Tudo que ele disser, faço. Agora presta atenção uma coisa. Aquelas talhas eram os tanques de pedra que estavam ali. Jesus mandou encher de água. Estava faltando vinho. O servente falou: para que a gente vai encher isso aqui de água? Mas é ele que está mandando, a gente tem que obedecer. Depois, as talhas estão cheias. Jesus falou o quê? Pega a água, leva para o mestre-sala. Outra loucura. O que é que a gente vai fazer? Pegar a água e levar para o mestre-sala, chegar lá e ele beber a água. O que é que vai acontecer? Vamos dar água agora para o povo? É isso que as pessoas não conseguem entender. Palavra de Deus muitas vezes parece loucura para os homens. Palavra de Deus, os ensinamentos, os princípios de Deus para a mente humana parece loucura. Mas o que importa é que nós estejamos dispostos a colocar em prática o que a palavra de Deus ensina. Eu creio, eu pratico. Eu creio, eu faço. Não estou entendendo nada, mas é palavra de Deus, eu vou fazer. Não estou entendendo nada, mas é a palavra de Deus, eu vou viver. Não estou entendendo nada, mas é a palavra de Deus, então a palavra dele tem que ser praticada. E é na prática que eu demonstro a minha fé, é na prática que eu vejo o manifestar de Deus em minha vida e na minha casa. Mesmo que você não entenda, faça. Mesmo que você não compreenda, viva. Mesmo que você não compreenda, aplique na sua vida, aplique na sua casa, aplique na sua família a palavra do Deus vivo. Porque é a palavra dele que fará diferença em nossa vida. Que foi que o escritor Eclesiastes falou? Deus fez as coisas corretas, fez o homem justo, mas os homens buscaram muitas invenções. Buscar muitas invenções é procurar a viver a sua própria vida, criar as suas próprias ideias, os seus próprios ideais e deixar o projeto, o plano de Deus de lado. Dizer: eu posso fazer melhor. É aí que as coisas ficam conturbadas, obscuras. E a família que era para brilhar como luceiros de bênção neste mundo, em muitos casos tem sido obscurecida. O brilho tem sido ofuscado. A vida tem sido apagada. Porque as pessoas querem seguir o seu próprio caminho. Eu acho que é diferente, pastor. Esse achar é que tem levado muitas pessoas ao fundo do poço. Como nós temos olhado para a palavra de Deus, como temos olhado para a nossa família, temos vivido a palavra de Deus ou não?
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Gente, o que acontece quando você, mesmo sem entender, mas põe em prática a palavra de Deus, porque você crê que ela é verdade e que ela é necessária para a nossa vida? O milagre acontece. Imagina se aqueles serventes tivessem se recusado. Imagina se aquele servente tivesse se recusado. Não, o que ele vai fazer? Levar essa água lá para o mestre de sala? O que vai acontecer? Sabemos que não tem mais vinho, mas água. Não. Eles levaram. Eles não entenderam. Quando o mestre de sala tomou, percebeu que era vinho. Os serventes entregaram água. Quando eles tiraram, era água. Na medida que eles caminham na ordem, na palavra de Cristo, o milagre acontece. Gente, é quando você decide caminhar de acordo com a palavra de Deus que o milagre acontece. Tem pessoas que querem que o milagre aconteça para que ele viva. Viva para que o milagre aconteça. Pratica a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, para que você veja o milagre de Deus acontecer na sua vida. Viva primeiro. Creia para ver. E não espere ver para poder crer. Viva a palavra de Deus. E veja o quanto Deus é fiel, justo. O quanto Deus é amoroso, o quanto Deus quer abençoar você, o quanto Deus quer abençoar a tua vida, o quanto Deus quer abençoar a tua casa. Se ajuste aos padrões de Deus. Amém? Deus sempre amou a família. Deus o quê? Ele sempre amou a família. Pois Ele a criou para ser um lugar de bênção, não um lugar de guerra. Se não é isso que tem acontecido, então o que fazer? O que fazer, pastor? Para que as coisas possam ser como Deus projetou, como Deus planejou para a minha vida, como Deus planejou para a minha casa. O que fazer, pastor? É voltar-se para os princípios que Deus estabeleceu. É voltar-se para os princípios de Deus, para que possa viver os propósitos de Deus na família, qual o Senhor assim estabeleceu. Amém? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que você acha, nem o que você pensa, mas é o que Deus falou. Aquilo que Deus disse, está dito. Aquilo que Deus disse está dito. Olha, lá em Gênesis, como nós lemos, Deus criou o homem, a mulher, e os abençoou. O que é que está faltando em muitas casas hoje? A bênção. A bênção. Mas por quê? E aquela bênção que Deus deu lá atrás, o homem se desviou dela, procurou seu próprio caminho, seguiu as suas próprias ideias. Ah não, pastor, mas eu creio em Deus. Não é o suficiente. Não é o suficiente.
Você apenas dizer que crê em Deus não é o suficiente. Você precisa viver o que a palavra de Deus ensina, para que você possa provar que essa sua fé, essa sua crença é verdadeira. Viva o que diz as Sagradas Escrituras. Mas qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha casa? Qual o propósito de Deus para a minha família? Qual, pastor? Qual? Sua família seja abençoada com um propósito: para abençoar. Fala, Deus quer abençoar a minha casa para abençoar. Entendeu? Tem gente que pensa que é só para ser abençoado. Não, eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Deus te abençoa para que você possa abençoar outras pessoas. Deus abençoa você para que você possa abençoar outras vidas, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. E Ele abençoa a família para que Ele possa abençoar a geração presente e as próximas gerações. Amém? Pais, entendam isto. Abençoe seus filhos para que eles possam levar essas bênçãos também para outras gerações. Entendam isto, que Deus quer que a família seja instrumento de bênção nessa sociedade, instrumento de bênção na sua geração, para que outras gerações também possam ser alcançados pela graça de Deus. Se a família renuncia a esta responsabilidade, vai estar condenando as próximas gerações ao fracasso. Os filhos, os netos, os bisnetos e daí por diante. Qual tem sido a nossa posição, a nossa postura diante de Deus, na nossa família? Temos trazido a nossa casa, a nossa família para o altar? Ou não? Porque alguém pode dizer assim: pastor, como é que eu posso fazer isso? Como, pastor? Primeiro, não deixando de interceder a Deus pela família. Interceda pela sua casa. Busque a Deus pela sua casa. Ore a Deus e abençoe a sua casa. Esposa, abençoe o seu esposo. O esposo, abençoe a sua esposa. Pais, abençoe os filhos. Filhos, abençoe os pais. Agradeça a Deus pelos pais. Pais, agradeça a Deus pelos filhos. Para que a sua casa seja abençoada, para que a sua família seja abençoada. Agradeça a Deus, louve a Deus. Isso uma vez no ano, uma vez no mês? Não, todos os dias. Faça isso todos os dias. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua casa, pela família onde Deus te fez nascer. Agradeça a Deus. E busca a bênção de Deus para ela. Diga: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Me ajude a andar na sua presença. Me ajude a fazer a sua vontade. Me abençoa, meu Deus. Será que temos tido este compromisso ou este interesse? Ou vivemos a nossa vida como dá, do nosso próprio jeito? Interceda por ela. Segundo, nós fazemos isso acontecer não deixando de ensinar os princípios estabelecidos pelo Senhor para a nossa casa. E existem duas formas de ensinarmos a nossa família a palavra de Deus: falando e vivendo aquilo que estou ensinando. Principalmente para os pequenos.
que aprende muito observando. Ensine, mostrando na Bíblia, ensine, mostrando o que deve viver, mas viva aquilo que você está ensinando. Ser exemplo dentro de casa. Traga o céu para dentro de casa. Tem muitas pessoas que estão com os olhos fitos no céu, mas esquecem de trazer o céu à terra, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e fazer da sua casa um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de vida, um lugar de salvação. Gente, esqueça um pouco. Tire os olhos um pouco do seu futuro e procure trazer o seu futuro para o seu presente. A eternidade precisa fazer parte do seio da sua casa, da sua família. Ora, qual foi a oração de Jesus? Venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Ele diz que devemos orar para que o reino de Deus venha. Você tem pedido? Para que o reino de Deus venha sobre a tua casa, para que o reino de Deus venha sobre a tua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua esposa, sobre o seu casamento. Você tem pedido isso a Deus? E Ele diz que seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Ensine com a sua vida. Traga o reino de Deus para a sua vida. Porque em terceiro lugar, nós precisamos temer a Deus e levar também esse temor de Deus. Não é medo, é o respeito, é o reconhecimento por quem Deus é, para dentro da nossa casa. Tema a Deus e ensine as pessoas a temerem a Deus também, respeitarem a Deus dentro da sua casa. Porque tem muitas pessoas que não têm respeito para com a palavra de Deus, não têm respeito para com Deus. Dizem que creem em Deus, mas se alguém faz piadas com o nome de Deus, ele ri, ele dá a maior gargalhada. Cadê o respeito? Você gostaria que fizesse piada com o nome do seu pai ou da sua mãe? E por que se rir com piadas feitas, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus? Se o pai e a mãe merecem respeito, Deus ainda mais. Precisamos trazer esse respeito para dentro da nossa casa. Esse temor a Deus para dentro da nossa casa. E não permitir coisas do tipo que venha trazer o desrespeito ao nome de Deus, à palavra de Deus, a presença de Deus para dentro do nosso lar. Não amaldiçoe a sua casa, não amaldiçoe a sua família. Abençoe. Em quarto, nós trazemos o propósito de Deus para a nossa casa, deixando de lado as invenções humanas, que só trazem confusão. Gente, o que Deus criou foi muito bom. Não precisava reparo, hoje precisa. Mas não tem possibilidade de ser reparado com os conceitos humanos. Mas voltando aos conceitos de Deus. Voltando aos princípios de Deus, é que as coisas são restauradas.
é que as vidas são restauradas, que o casamento é restaurado, que vidas são salvas, transformadas pelo poder de Deus. Não de outra forma. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso, fala glória a Deus. Olha o que diz Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Presta atenção. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tu tirar bem. Agora, quem teme a Deus, come do trabalho de suas mãos. E ele será o quê? Feliz, porque anda nos caminhos do Senhor. Aqui está falando para o esposo. Diz, a sua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Será uma bênção. Se a gente for analisar a videira, o símbolo de uma videira é tremendo. É bênção do começo ao fim. Então ele diz, a tua esposa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Fala, bendito é a família que teme ao Senhor. Outra vez. Mais uma vez. Bendito é a família que teme a Deus. Se você teme a Deus, bendito serás. Aleluias. Agora, se falta o temor, como diz Provérbios 1:7, se falta o temor, ele segue o caminho da ignorância. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem é sábio busca conhecimento. Quem é sábio pratica aquilo que conhece. Quem é sábio vive aquilo que ele vai aprendendo acerca de Deus. E chegamos à nossa conclusão de hoje. Conforme nós aprendemos, Deus criou tudo perfeito. Ele criou tudo perfeito. Mas os homens, com suas invenções, tornaram as coisas obscuras. E em relação à família, tem se tornado um lugar de conflitos, qual o Senhor não planejou. Para que tudo isso possa mudar, precisamos voltar aos princípios estabelecidos por Deus e dar o valor e o cuidado necessário à família, qual Deus requer. Como você tem olhado para a sua casa, para a sua família? Ou seja, possamos enxergar a família como Deus enxerga, um lugar de bênção, onde reina a vida e a paz. Amém? Fiquemos em pé, por favor. Deus tem algo novo para você, para a sua casa, para a sua família. Confia nele. Confia no Senhor. Como você vê a sua casa? Como você vê a sua família? Ah, não, pastor, não dá muita importância para isso, não.
Você está indo na contramão de Deus. Se tiver com família, eu vivo. Se não tiver, não vivo. Está indo na contramão de Deus.